Página 42 do livro de vocês, questão 20. A questão diz o seguinte: um recipiente de cobre tem capacidade de 2.000 centímetros cúbicos. A capacidade dele é o quanto ele consegue suportar de um determinado fluido. Então, por exemplo, ele consegue armazenar 2.000 centímetros cúbicos de água, de qualquer outro líquido, de ar, por exemplo. Então, nós vamos chamar essa capacidade de volume, tá? O volume de armazenamento desse corpo, de 2.000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Então, esse é o volume inicial numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. Calcule sua capacidade a 100 graus Celsius. Então, ele quer saber de quanto é que vai ser o volume final dele quando a temperatura chegar a 100 graus Celsius. Aí ele dá alguns dados, como o coeficiente de dilatação linear, o alfa, que é de 17 vezes 10 a menos 6, agora é menos 6 mesmo, graus Celsius a menos 1, tá? Então essas foram as informações dadas. Primeiro, se nós estamos falando de volume, nós vamos trabalhar com a equação para o volume final, não é mais a variação do volume, para o volume final, que é o volume inicial, que multiplica 1 mais gama vezes ΔT, tá? Veja a diferença das duas equações que nós já utilizamos. As duas primeiras questões nós utilizamos as equações da variação da medida do comprimento e da área, respectivamente. Agora nós estamos utilizando a equação que permite calcular já o valor final da medida. Então o volume final ele não é mais calculado por aquela equação, apesar de que você pode calcular aquela variação e depois somar com o valor inicial. Mas para você não ter dois trabalhos, existe uma fórmula que permite você calcular já direto o valor final. O volume final é o volume inicial, que multiplica 1 mais gama ΔT. Quais seriam as equações equivalentes à área e ao comprimento? A área final seria a área inicial, que multiplica 1 mais beta ΔT. Para o comprimento, deixa eu escrever isso, depois eu apago. Então, a área seria a área final igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta vezes ΔT. Para o comprimento, seria comprimento final é igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Veja que as equações são todas a mesma estrutura. O que muda é, uma é para corpos tridimensionais, a outra para corpos bidimensionais, e a última para corpos unidimensionais, ok? Eu vou apagar aqui para a gente não confundir e resolver essa questão. Todas essas equações estão lá na nossa aula teórica, tá certo? Então acompanha lá. Substituindo aqui os valores, então nós vamos ter o volume final é o que eu quero calcular. O volume inicial é de 2.000 centímetros cúbicos, tá? Eu poderia e vou escrever isso em notação científica, para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu vou escrever isso aqui em notação científica. Vai ficar ó, 2 vezes 10 à terceira. 2.000 é a mesma coisa de 2 vezes 1.000. Então, 2 vezes 10 à terceira. Que multiplica 1 mais o gama. O que nós temos é o alfa. Então, o gama, sabendo que é o triplo do alfa, o gama vai ser 3 vezes o 17 vezes 10 a menos 6. Então, o gama é 3 vezes 17. 3 vezes 17, 51. 51 vezes 10 a menos 6. Trazendo isso para cá, 51 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura de 0 a 100, que foi 100 graus Celsius. Então, vou escrever como 10 ao quadrado, para facilitar minhas contas. Daí o volume final vai ser 2 vezes 10 à terceira, que multiplica 1 mais 51 vezes produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. Tá? Aplicando agora a distributiva, nós vamos ter que o volume vai ser igual a 2 vezes 10 à terceira vezes 1, 2 vezes 10 à terceira.
mais 2 vezes 10 a terceira vezes 51 vezes 10 a menos 4. Vamos com calma. 2 vezes 51 dá 102. 10 a terceira vezes 10 a menos 4, produto de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 3 mais menos 4 é 3 menos 4, que dá menos 1. Então, esse volume vai ficar igual a 2.000. 2.000, eu pensei que ia facilitar colocando notação científica, mas não ajuda tanto nesse caso, porque as potências são bem diferentes, tá? Então, 2.000 mais 102 vezes 10 a menos 1, anda a vírgula uma casa para a esquerda, fica 10,2. Aí agora, somando, nós temos que o volume final vai ser, portanto, de 2.010,2 centímetros cúbicos. Esse é o volume final que nós encontramos para esse recipiente, ou melhor, a capacidade que esse recipiente tem depois de ser aquecido. Ok, pessoal?